Vamos lá, gente. Vamos fazer uma questão aqui da Federal do Rio de Janeiro. Observe. Leia o texto que se refere à Guerra de Secessão, Guerra Civil Americana, e responda ao que se pede. Então veja o texto comigo aqui. A União compreendia 23 estados, com cerca de 28 milhões de habitantes. Os confederados, que fazem parte aqui do Sul, tá? Esqueci, né? Ó, a União é o Norte durante a Guerra de Secessão. Os confederados são o Sul. Tinham 11 estados e com uma população de cerca de 9 milhões de indivíduos, dos quais 3 milhões e 500 mil eram escravos. O sistema ferroviário da União era mais extenso e de melhor qualidade que o dos confederados. Estes dependiam de armas, munições e medicamentos importados, principalmente vindos da Europa. Tá? O que não ocorria com a União devido ao desenvolvimento industrial do Norte. Além do mais, os estaleiros do Norte reforçavam sua esquadra, cujos navios afundaram os dos confederados e bloquearam os portos sulistas, cortando ligações com o exterior. Perfeito? Então aqui você tem uma base do que estava acontecendo ao longo da Guerra de Secessão. Já observando, né, que o Norte, tá, ele está em plena vantagem em relação ao Sul. Não apenas o caráter militar, aqui ele cita até mesmo a questão do desenvolvimento econômico do Norte, que era bem superior ao Sul. Veja só, sobre a Guerra de Secessão ocorrida nos Estados Unidos entre 61 e 65, é correto afirmar, primeiramente, o principal motivo dessa guerra foi a proposta do Abraham Lincoln em relação à abolição dos escravos. Uma questão polêmica, né, que envolve grande parte das nações americanas ao longo do século XIX, e os Estados Unidos não seriam uma exceção. O resultado, a proposta acaba não agradando aos sulistas, que com base agrária, latifundiária e tendo sido no passado colônias de povoamento, dependiam da mão de obra escrava. Logicamente não aceitaram e promoveram a sua independência em relação ao Norte. Ok? Essa independência promove aqui, por exemplo, a formação de um novo país, comandado por Jefferson Davis, tá? E que teria até como capital, aqui no caso, a cidade de Richmond, tá? No estado da Virgínia. Tá legal? Então aqui todo o processo aqui é amparado. Logicamente o presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos acaba não acatando a isso e acaba promovendo a Guerra de Secessão. Então veja só, a letra A diz o seguinte: as suas causas encontram-se nas medidas protecionistas tomadas pelos Estados do Sul em processo de industrialização. Mentira, olha aqui, ó, você tem aqui como base a agricultura. O industrializado nessa brincadeira é o Norte. Ah, mas citou aqui, ó, em processo, então está se industrializando. Beleza, então veja só. Uma vez que estes estavam sufocados pela concorrência dos produtos mais baratos do Norte industrializado, o que acaba não fazendo sentido. Perfeito? Então aqui, falsa a letra A. A letra B. Ela tem início como uma reação do Norte ao predomínio de sulistas no Congresso americano, o que fez com que os estados do Norte, apesar de altamente industrializados, ficassem com a fatia menor do orçamento da União. Mentira. Aqui você vai ter, logicamente, um desequilíbrio, sim, mas do Norte em relação ao Sul. É certo, no entanto, que o Sul dominava o quadro presidencial, tá? Em função principalmente do domínio que eles tinham em relação aos seus delegados, uma vez que, lembrando, né, as eleições presidenciais americanas não são diretas como as nossas, elas são indiretas. Letra C. Os exércitos confederados se levantam contra a política discriminatória de sucessivos presidentes do Norte, que praticamente excluem o Sul de quaisquer investimentos para industrializar-se, aplicando durante anos a quase totalidade de recursos em estados do Norte. Mentira também, você não tem essa situação como real. Letra D, a classe dominante sulista, a burguesia mercantil, tá errado, já de cara tá errado, objetivava a constituição de um vigoroso mercado interno para escoar a produção agrícola de sua região. Ao contrário dos estados do Norte, cuja classe dominante, a burguesia industrial, tinha como objetivo primeiro a ênfase no mercado externo. O que está errado? Olha, está errado, está aqui, né? A questão da burguesia mercantil. A classe dominante no Sul era a classe de latifundiários. Tá falso, portanto, a letra D.
A letra E. O conflito teve como um dos principais motivos as rivalidades cada vez maiores, que vinham desde a época colonial, entre o Norte e o Sul. O Norte industrializado, o Sul escravocrata, em torno de problemas como a libertação dos escravos, a proposta de abolição, desejada por políticos do Norte, que desorganizaria o modo central a economia sulista. Perfeito. Aqui você tem como correta a letra E. Ok?